Oi, gente, como é que vocês estão? Gente, aproveitar que eu não me desmontei ainda, que eu acabei de vir do voo. Deixa eu responder essa perguntinha aqui, porque é uma pergunta que eu também recebo muito sobre o inglês. Gente, eu não sou exemplo pra dar referente ao inglês, sinceramente, é por isso que eu nem falo disso. Pra começar, é que eu tenho trauma de inglês, a verdade é essa. Gente, eu comecei a estudar inglês desde 2014, sabe, em 2024, então já tem 10 anos. E por muitos anos eu me frustrei. Eu me matriculei em várias escolas em São Paulo, várias, mais de 5. E eu não fazia o curso, porque, sei lá, eu me sentia perdida. Eu não sei, eu não gostava de nenhum método. Só teve um curso que eu paguei muito caro, que foi um intensivo de 3 meses, que foi o único que eu fiz. E aí, depois desse intensivo, eu tive que ir direto pra terapia. Mas por que direto pra terapia, Lorena? Porque, gente, eles vendiam o curso garantindo a fluência em 3 meses. E o curso era pra qualquer nível. Então eu fui, mal e mal sabendo falar português, e me matriculei nesse curso. E foi caro, viu? Foi muito caro lá no Rio. E aí, gente, quando chegou lá, tinha pessoas de vários níveis. E eu era a única que não falava nada. Então eu fiquei traumatizada. Mas eu ia porque eu paguei, entendeu? Aquele negócio do brasileiro. Eu ia de raiva. E o curso começava às 6 da manhã. Então imagine, eu morava na zona leste de São Paulo e o curso era na Paulista. Aí você já entende o sofrimento da garota desde cedo. E aí, gente, depois disso eu fiz outros cursos, mas eu não conseguia evoluir. Aí eu fiz um intercâmbio pra Malta. Fiquei um mês em Malta pra falar inglês, né? Eu achava que eu ia pisar um pé no outro num país que era de língua inglesa e ia sair de lá falando inglês. Resultado, eu fui. Mais uma vez indo pra terapia. Mentira, gente. Lá eu me envolvi muito com brasileiro, fiz muita amizade com brasileiro. Foi muito boa a experiência, mas também não estava me dedicando. Eu acredito que lá em Malta eu não me dediquei o suficiente. Apesar de que desde o início eu fiquei perdida com tudo, foi o momento que eu comecei a destravar. Quando eu ia sozinha comer, restaurante, pizzaria, eu tinha que falar, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu destravava, mas o meu problema é que eu tinha tanto receio em falar que eu me escondia atrás dos outros. Então eu preferia estar com os brasileiros para que eles pudessem falar para mim. E foi um erro gigantesco que eu fiz e mais uma vez eu gastei mais dinheiro à toa. Então, assim, se você for fazer um intercâmbio, eu não tô falando pra ficar longe de brasileiro, não, mas esteja perto de brasileiro que te puxe a falar o idioma, entendeu? Não gaste seu dinheiro à toa. No caso, foi eu mesmo que não quis falar, então o problema sou eu. Tirando isso, eu tinha a síndrome de que as pessoas iam viver me corrigindo, porque o brasileiro tem essa síndrome de ficar corrigindo a pessoa em tudo que ela faz, em tudo que ela escreve. Gente, ao redor do mundo, ninguém te corrige. Ninguém tá nem aí se você tá falando, se você tá conjugando o verbo errado, se o seu accent não tá bom. O que importa é as pessoas te entenderem e você passar a mensagem. Mas o filho de uma égua do brasileiro, que sabe inglês, ele tem mania de ficar te corrigindo. É aí que você trava, entendeu? É aí que você desiste desse idioma. Que depois que você aprende, você fala assim, caramba, graças a Deus eu aprendi. Não foi fácil, não. Mas, gente, esquece que as pessoas estão te julgando. Esquece que alguém tá falando assim, ai, mas não é assim que fala, é assim. Quando a pessoa fizer isso, você vai assim, ai, pro caralho. Mas essa síndrome do vira-lata me travou por muitos e muitos anos, porque eu tinha vergonha de falar, porque eu achava que a qualquer momento um brasileiro ia me corrigir, tá? Então, gente, por favor, quando vocês estiverem aprendendo, não tenha vergonha, não tenha medo. E se for um brasileiro chamando a tua atenção de forma estúpida e tirando sarro com a tua cara, eu já falei, né? Pois, bloqueia, exclui da sua vida. É isso, hoje em dia é mais fácil do que você mandar ir pra aquele lugar. E aí, depois disso, eu voltei pro Brasil, me matriculei em mais escolas, porém, gente, sem sucesso. Eu até então, até a pandemia, eu não me garantia, não tinha coragem de falar, eu era completamente traumatizada com o idioma. Então eu não sou a melhor pessoa pra te dar dica de inglês, porque esse foi o meu processo, mas não quer dizer que esse vai ser o seu processo. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de aprender, até porque a gente é um outro idioma, a gente não... É outra coisa, a gente não cresce escutando inglês como os europeus, entendeu? A gente, no Brasil, nós traduzimos tudo, filme. Então, nós não temos contato com a língua, então, que se torna ainda mais difícil pra gente poder aprender. Então, eu vou contar pra vocês o que realmente fez eu aprender. Depois de velho, as coisas ficam muito mais complicadas, né? Tem pessoas que, quando criança, os pais puderam pagar, sabe, um curso de inglês, então, assim, tem uma noção. Mas, gente, eu tinha noção nenhuma, não tinha noção nem da minha vida, quanto mais do idioma. E aí, o que eu fiz? Durante a pandemia, porque a gente tava realmente no lockdown, eu comecei a ver muitos vídeos na internet. E aí, tudo que eu via relacionado ao inglês sempre falava, olha, você tem que escutar. Inglês é como se você fosse um bebê. Como que um bebê aprende a falar? O bebê não aprende escrevendo, o bebê não aprende lendo, o bebê aprende escutando, ele repete tudo aquilo que ele fala. E aí, gente, eu comecei a assistir e escutar muito podcast, assistir muito filme em inglês, muito vídeo no YouTube, muita série, essas coisas. E eu repetia aqueles vídeos por muito tempo, sabe? Por mais de uma semana eu ficava com o mesmo vídeo, os mesmos vídeos. Eu ia limpar a casa, eu colocava o vídeo. Eu ia tomar banho, eu colocava o vídeo. Tudo que eu fazia em casa, eu ficava assistindo e repetindo as mesmas coisas. Até que do nada, gente, juro pra vocês, do nada eu comecei a falar. Do nada. Assim, eu não entendo ainda, sabe? Mas talvez seja por isso mesmo, pela audição. De tanto eu escutar a mesma coisa, é como se você escutasse todos os dias Good morning, how are you? Good morning, how are you? Where are you from? Let's suppose eu já bagunçando tudo. Vamos supor que você escuta todos os dias esse mesmo áudio que fala Good morning, how are you? Good morning, how are you? Gente, com 2 dias você vai estar com isso na cabeça. Então imagina você escutando e fazendo repetições dos mesmos vídeos. Eu sei que uma hora aquele vídeo se torna chato, porque você já sabe aquilo de cor, mas é engraçado que eu tava lavando as louças e antes do episódio acontecer eu já tava repetindo o que eles iam falar. Depois de tanto eu ficar
Então, pra mim, o inglês veio assim, tá, gente? Escutando muito. Eu nunca gostei de escutar música pra aprender inglês. Eu não sou esse tipo de pessoa que aprende inglês com música. Então, você tem que encontrar o seu próprio método. Eu gostava muito de assistir aqueles vídeos aprendendo inglês no YouTube, sabe? Que tem uns vídeos lá de 30 minutos, de 20 minutos, eu ficava repetindo aqueles vídeos. E tem uns que é tipo. É tipo uma série, sabe? Que eles vão mostrando, tipo aquele que tem o tio lá com a criança. Esse é o nome da série, que é bem engraçada. Eles têm esses videozinhos engraçados, sabe? Então, eu gostava muito de escutar. E aí eu ficava repetindo aquilo. E aí eu tentava fazer amizade só com pessoas que estavam com o mesmo objetivo que eu. Por quê? Porque isso me motivava a estudar. Então eu entrei em vários grupos de inglês que eu procurava no Facebook, grupos de inglês. Aí eu entrava em todos os grupos, aí tinha o WhatsApp e a gente ficava ali o dia inteiro trocando mensagens. Eu até tenho pessoas aqui no meu Instagram que veio do grupo do WhatsApp. E aí eu passava a seguir páginas no Instagram que postavam muita coisa em inglês. Eu comecei a seguir muitos atores que falavam só inglês, que postavam stories em inglês, que escreviam em inglês. Comecei a seguir pessoas que o foco era o inglês. Comecei a namorar e esse meu namorado ele falava inglês, então quando eu tinha dúvidas eu perguntava pra ele, pedia ajuda pra ele com pronúncia e tudo, naquela época ainda, porque naquela época eu não falava, né, gente, eu não falava quase nada. E aí, como ele trabalhava o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro em casa porque tava na pandemia, então eu ficava repetindo tudo aquilo em voz alta, sabe? Ah, porque eu falei, vamos supor, where are you from? E aí eu repetia, where are you from? E eu ficava parecendo uma louca, sabe? Um papagaio dentro de casa. E aí foi assim, gente, o meu aprendizado. Depois disso eu me coloquei em situações de risco, fui trabalhar como recepcionista bilíngue. Sendo que eu nem falava inglês direito, mas eu passei na entrevista, então quer dizer que eu era bilíngue, tá? Socorro! E aí, essa clínica de estética, eu era recepcionista, então os clientes vinham pra falar comigo. Gente, eu me coloquei nessa situação que só vinha estrangeiro nessa clínica, a maioria. E imagina, por telefone, tu ainda fala, sorry, can you repeat? Mas imagina na cara, sabe? E a pessoa dá vontade de chorar. Mas eu me coloquei nessa situação, e ali eu fiquei mais de um ano. Acredito que foi mais de um ano. E aí eu saí dali pra trabalhar no call center, que foi aquele que eu já comentei antes, que era o call center da Ryanair, que era 100% inglês, mas ele era por chat telefônico. Eu nem sei qual que era pior agora, se era face to face ou se era o telefone. E aí, gente, foi mais um desafio atender clientes, principalmente da Inglaterra. E eu fui me colocando nessas situações onde eu era obrigada a falar. Os que vinham do mundo todo, e aí eles se reuniam em bares, em restaurantes, essas coisas, pra poder conversar uns com os outros, entendeu? Trocar experiência. Aí eu ficava procurando quem queria aprender português e queria trocar, quem queria que eu ensinasse português e a pessoa me ensinava inglês. Então eu ficava nesse mundo, sabe? Eu me enfiei nesse mundo e eu tentava de tudo pra me colocar dentro do inglês. Então. E aí, gente, nada menos, nada mais que importante. Eu só queria. Aí eu me separei, né? Eu só queria ficar com gringos. Eu não queria ficar com ninguém que falasse a minha língua. Esse foi um dos meus objetivos quando eu me separei. Que eu queria conhecer pessoas de língua inglesa, que falasse o inglês, porque aí você fica mais motivada, sabe? Porque aí tá apaixonado, então você faz de tudo pra aprender. Isso é uma motivação muito legal. Então eu usava muito o Tinder e o Bumble. Perdoa, Senhor, mas eu não arrependo. Eu ficava lá, eu falava assim, gente, se não der certo com a pessoa, pelo menos eu aprendi o inglês. E foi isso que aconteceu, gente. E hoje em dia, eu ainda preciso melhorar muito, falo a verdade, tem muita coisa pra melhorar. Minha estrada ainda vai ser longa com esse idioma, tá? Porque tem dia que eu tenho vontade de chorar, porque eu não consigo me expressar. Mas é assim, a gente vai aprendendo. E aí eu comecei a namorar de novo, meu namorado ele só fala inglês, e o que tá fazendo muito meu inglês, sabe? Melhorar bastante. E aí chega o fim da minha história, gente. Aí você me pergunta, Lorena, você tem algum trauma? Aí tu pensa que é trauma assim, que eu levei uma gaia, né? Nada, gente. O trauma que eu tenho é com o inglês. Eu, hein? E é isso, essa é minha história com esse delicioso idioma que hoje em dia eu sou muito grata por falar, gente. Eu me viro sozinha em qualquer lugar do mundo, eu viajo sozinha, eu resolvo BO, eu brigo, eu xingo, eu quebro o pau, eu sei dos meus direitos, eu falo, é isso, esse, aquilo, sabe? Gente, aprender inglês foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. É tão bom você ter liberdade de sair em qualquer lugar do mundo e ir lá, vou no supermercado. Hi, sorry, do you have water? Tipo assim, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, sabe? Você pode viver em qualquer lugar do mundo sem depender de ninguém. Nossa, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você se ver em qualquer lugar do mundo. Conversando com meu namorado, assim, explicando as coisas. Ai, gente, é uma sensação, assim, muito boa. Eu tinha trauma, hoje eu tenho amor. Beijo.